Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula, onde nós vamos fazer a nossa caixinha de morangos. Antes da gente começar a fazer a caixinha propriamente dita, a gente vai aprender um pouquinho sobre a higienização dos morangos. Então, assim que você comprar os seus morangos, trouxer para casa, você vai selecionar os morangos, vai tirar os morangos que não estão bons e os que estiverem bons, você vai guardar numa vasilha de plástico com tampa, tá? Vai forrar ela ou com um papel descartável resistente, ou pode ser também com esse paninho descartável, tá bom? Você vai pegar o moranguinho da bandeja e vai verificar bem embaixo das folhinhas aqui em volta se não tem nenhum restinho de pétalas ou terra ou bichinhos, e você já faz uma pré-limpeza nele, vai tirando o excesso de sujeira e vai acomodar ele na tua bandejinha com as folhinhas viradas para baixo, com a pontinha para cima, dessa maneira aqui, tá? E vai colocar eles lado a lado. Então, faz essa pré-limpeza. Então, a gente nunca limpa o morango com água antes de guardar, tá? Porque ele vai acabar absorvendo toda a água e vai acabar se deteriorando, tá? Então, a gente só tira realmente esses restinhos de folha seca, de pétala, de sujeira mesmo, ó, tipo esses pedacinhos aqui, tá? Porque isso daqui, se ficar no morango por muitos dias, ele vai acabar se decompondo e vai acabar afetando o fruto do morango aqui também. Então, nessa caixinha aqui estão praticamente todos bons e dá para você guardar. Então, só nessa pré-limpeza que a gente fez, olha quanta sujeirinha que saiu. Às vezes é pétala que tá caindo, é pétala já se decompondo, tá? Então, daí você vai guardar com ele fechadinho, tá? Vai colocar a tampa e deixar na geladeira. Para poder usar, você tem que deixar ele pelo menos 1 hora na geladeira, para ele ficar bem geladinho antes de você higienizar e antes de você poder usar ele, tá bom? Então, chegou a hora de você usar os teus morangos, você vai tirar a tua bandejinha lá da geladeira e vai selecionar a quantidade de morango certa para o teu trabalho. No caso, são 6 morangos que nós vamos utilizar, tá? Então, veja mais ou menos o tamanho que você quer, o tamanho da tua caixa, se são morangos maiores ou menores, tá? E você vai começar a fazer a tua higienização. Você vai preparar uma bacia com água e vai colocar, no caso aqui, 1 litro de água para 1 colher de hipoclorito de sódio, que seria água sanitária. Preste atenção na água sanitária para ver se ela é de uso para higienização de frutas e verduras, tá? Olha no rótulo da embalagem. Então, você vai colocar o teu morango, vai deixar o teu moranguinho lá por pelo menos 5 minutos, tá? De molho. Depois que você deixou os moranguinhos de molho, você vai enxaguar em água corrente, tá? E vai colocar no escorredor para sair o excesso de água, tá? Depois que você tirou o excesso de água, você vai secar esse moranguinho. Vai pegar um paninho descartável ou papel toalha mais resistente, vai segurar ele pelas folhinhas e vai pressionar assim, ó, tá? Não precisa esfregar, porque nessa de você esfregar pode soltar alguma fibra do teu pano ou até mesmo machucar o teu moranguinho, tá? Então, você dá uma leve pressionadinha para absorver a umidade. E nas folhinhas a mesma coisa, tá? Limpa dos dois lados a folhinha, tanto aqui quanto bem embaixo dela aqui. Como a gente vai utilizar o moranguinho para caixinha, eu gosto de deixar com as folhinhas, tá? E daí você vai acomodando eles na bandejinha que você for utilizar. Então, agora que os nossos morangos estão todos higienizados, sequinhos, a gente vai fazer a parte de banhar o morango no chocolate, tá? Então, você vai preparar uma bancada, uma mesa que esteja bem limpa, tá? Passa um álcool na mesa, deixa sem nada em volta para você poder trabalhar com os morangos e o chocolate, tá bom? Então, separa os teus morangos e você vai derreter o chocolate, já tá derretido aqui, ao leite e o branco. E aqui a gente vai fazer o rosa para escrever, tá?
Então, você vai colocar no teu potinho, o chocolate pode ser em gotas ou em pedacinho, se for barra, você corta. Coloca no teu potinho e coloca no micro-ondas por 30 segundos. Lembrando sempre de verificar a potência do teu micro-ondas, tá? Sempre em potência média. Aí você coloca 30 segundos, dá uma mexidinha, mais 20 segundinhos, tá? A temperatura média do chocolate ao leite é de 32 graus, mais ou menos, tá? Você pode verificar com o termômetro ou na colher mesmo, você vê a consistência, não pode estar muito líquido, mas também não muito grosso, tá? Para ele fazer uma cobertura perfeita. E a tua cobertura branca, ela tem que estar numa média de 30 graus, tá? Então, ela também não pode estar muito líquida, sempre um pouquinho mais grossa que o ao leite, para você não precisar dar 2 banhos no chocolate. Então, primeiro a gente vai começar banhando o nosso chocolate ao leite. O que você vai fazer? Vai pegar um moranguinho e vai espetar bem aqui perto do talinho, tá? Bem no meio do morango. Então, você vai espetar ele com um palitinho de bambu. Vai colocar as folhinhas bem para cima, você segura assim, as folhinhas com os dedos mesmo. Não solta elas para elas não sujarem de chocolate, tá? Então, você vem no teu potinho ali que você já derreteu a cobertura e você mergulha até quase a altura das folhinhas, tá? E você deixa o chocolate escorrer, não precisa fazer um movimento muito brusco para não cair muito chocolate, tá? Porque você quer que fique uma cobertura não muito fina também. E daí, com o dedo mesmo, você empurra o chocolate aqui no tapetinho de silicone. Pode ser esse tapetinho de silicone, como também pode ser aquela folha de papel manteiga que eu falei no começo. Tanto faz, tá bom? Eu prefiro o tapetinho de silicone, que você pode reutilizar ele várias vezes. Então, nós vamos fazer mais 2 ao leite. Então, da mesma maneira, você vai furar ele bem no talinho, vai segurar as folhinhas com a mão e vai mergulhar o teu moranguinho. Então, gente, é sempre bom você fazer isso com os morangos recém-tirados da geladeira, de preferência com a tua cozinha climatizada, tá? Com ar-condicionado, para que a secagem do teu morango ocorra num tempo adequado, tá? Não demore muito tempo para secar o morango. Então, você vai de novo, mergulha teu moranguinho, deixa escorrer, tá? Não precisa fazer muita força. A hora que parou de pingar, você já sabe que já dá para colocar no tapetinho. Esses aqui a gente vai esperar ele secar para passar o pó, tá? Então, por isso que eu fiz ele por primeiro, para ele secar, para depois a gente fazer ele com o pozinho metalizado. Agora, a gente vai pro chocolate, ou melhor, para a cobertura branca. Vamos dar uma mexidinha aqui antes no branco, para ter certeza que ele tá no ponto, ó. Ele tá bem grossinho, tá? Já dá pra gente cobrir. Então, o branco a gente vai fazer ele branco e depois vai jogar algumas miçanguinhas dessa pink em cima dele e alguns coraçõezinhos. Então, a gente vai fazer isso enquanto ele ainda tá molhado, tá? Então, você mergulha lá o teu moranguinho, quase até as folhinhas. Espera ele parar de escorrer. E coloca no tapetinho. Aí você vai vir com as tuas miçanguinhas, vem com uma colherzinha e você vai jogar assim. Tá vendo? Elas grudam sozinhas enquanto ele tá molhadinho, então não precisa encostar com a mão. Aí, coraçãozinho, você também joga ele e pode dar uma apertadinha assim com o palitinho,
Como ele já tá quase sequinho. Vou colocar 2 coraçõezinhos. Vamos fazer mais um. Então, o chocolate branco sempre você vai ter que tomar um pouco mais cuidado que o leite, porque se você derreter por muito tempo, ele vai ficar muito fino e você vai ter que acabar fazendo um segundo banho para ele poder cobrir. Então, para isso não acontecer, você sempre cuida da temperatura. Cuida da temperatura tanto do chocolate quando você derreter, quanto a temperatura do morango, tá? Isso faz toda a diferença. Então, vamos colar mais um coraçãozinho. Opa. Esse aqui acabou enterrando ali, ó. Eu vou tirar para não ficar feio. Aqui a gente cola outro ali em cima. Aí. Mais um moranguinho. Então, eu uso o mesmo palitinho, porque não precisa você colocar um palito em cada, para não desperdiçar, tá? Então, pode ser o mesmo palitinho. Então, vamos lá de novo. Deixa o teu chocolate escorrer. Ó, parou de pingar, é a hora que você tira. Vou colocar aqui. Sempre cuidado com o excesso das coisas, tá, pessoal? Porque às vezes o menos é mais. Então, não precisa encher de muita coisa, porque às vezes acaba tirando o sabor até do morango. Às vezes a gente quer enfeitar demais e acaba estragando. Põe mais um aqui. Então, esses aqui foram os nossos chocolates brancos. Então, esses aqui já estão prontinhos, tá? Agora, a gente vai pintar esses aqui ao leite de bronze. Eu gosto muito de usar somente o pó, tá? Eu vou mostrar depois a diferença para vocês, usando só o pó e usando o pó com álcool de cereais, para vocês verem a diferença da cor. Então, você vai pegar um pouquinho do pó, colocar num potinho, vai pegar o teu pincel, no caso esse aqui é o de blush, você vai passar no teu morango, tira um pouquinho de excesso, tá? Pode passar sem dó, passa assim primeiro, depois você vem tirando o excesso. Então, você passa, depois você vai meio que lustrar ele, então pode passar. Então, eu gosto para fazer esse trabalho de tirar o excesso, eu gosto de usar esse pincelzinho aqui, ó. Então, você vai pegar o palitinho no mesmo buraquinho que você pôs ali, para você não precisar encostar a mão. Então, você vem tirando com essa vassourinha aqui, tá? E ao mesmo tempo que você tira, ele meio que vai lustrando. Onde não pegou o pó, você pode passar um pouquinho mais, ó. E cuidado para não sujar muito a folhinha. Então, ele ficou assim. E esse aqui é a mesma coisa. Aqui, ó, onde não pegou, você dá mais uma passadinha. E tira bem o pozinho dele, tá? Aqui você faz a mesma coisa.
as bolinhas. Agora a gente dá uma limpadinha nesse pó que ficou aqui. Então agora a gente vai fazer um moranguinho aqui, só para vocês verem a diferença de passar só o pó direto no morango e fazendo com o pozinho diluído em álcool de cereais. Ou pode ser álcool de cereais ou pode ser alguma bebida destilada, tá? Então você coloca o pozinho no potinho e coloca um pouquinho de álcool só para diluir o pozinho. Fecha porque ele evapora bem rápido. Aí você vem com o teu pincel. Para pintar. Vou colocar um pouquinho mais de pozinho. Ó, já secou o álcool, então você... Coloca umas gotinhas a mais. Então, quando você trabalha com o pozinho diluído, então você vai ter que fazer várias camadinhas, tá? Para não ficar manchado. Ele intensifica um pouco mais a cor, mas ele fica um pouco mais grosseiro. Então, ele acaba deixando as marcas, né, do teu pincel no morango. Vou passar mais embaixo aqui. Foi passando. Então, ele fica assim. Então, a gente vai derreter a nossa cobertura rosa, tá? Para poder escrever nesses douradinhos. Então, como eu tava falando, eu prefiro essa camadinha um pouco mais fina de pozinho. Porque se você passa com álcool de cereais, fica uma camada grossa e não é muito saborosa. Ela realmente tem um gosto metálico, tá? Então, quanto menos você passar, melhor. Então, agora a gente vai limpar a mesa aqui, dar uma limpadinha para não sujar as outras coisas, tá? Então, vamos só tirar o excesso aqui de pozinho que ficou, pra gente trabalhar com as outras cores. Então, sempre cuidado quando você for trabalhar com pó, porque às vezes acaba sujando a luva, a caixa, então sempre deixar tudo bem limpinho. Então, agora a gente vai fazer as letrinhas nos morangos. Você pode tanto colocar o teu chocolate para escrever num saquinho, tá? Você pode pegar um saquinho assim e fechar. Eu não gosto muito porque eu acho que fica muito mole, tá? Ele acaba não dando firmeza na mão para você poder escrever. Então, o que eu faço? Eu corto um triângulo, pode ser do tamanho que você quiser, porque depende da quantidade de chocolate que você for colocar. Então, eu corto um triângulo de papel manteiga mesmo, tá? Ele vai dar um pouco mais de firmeza. Daí, você vai enrolar ele assim e fazer uma pontinha aqui, ó. E com a outra mão, você puxa a outra ponta. Então, ele vai fazer aquela pontinha aqui, ó, afiadinha. Quando você conseguir fazer essa pontinha, você pega um pedacinho de fita adesiva e coloca aqui para ele não abrir. Então, ele ficou um conezinho para você encher de chocolate, tá? Então, você não corta, deixa a pontinha ali por enquanto. E você vai colocar
é a quantidade de chocolate que você precisa. Nunca encha, porque quando você for fechar aqui em cima, ele pode transbordar, tá? Então, sempre até a metade do teu cone. Então, aqui, depois que você colocou até a metade, você vai dobrar as pontinhas assim. Depois, em cima, você dobra assim, tá? Então, ele ficou, ó, bem firminho. Não vai vazar em cima e nem dos lados. Agora, você tá pronto para cortar, para poder escrever. Então, a espessura da letra vai depender do diâmetro aqui dessa pontinha, tá? Então, você vai cortar, no caso a gente quer uma letra mais delicada, então a gente vai cortar só a pontinha mesmo, para não ficar uma coisa muito grosseira. Faz um teste ali no potinho, para ver se é desse jeito que você quer mesmo. Tá bom. Então, quando você for usar o chocolate, também não pode estar muito líquido, senão ele vai escorrer pelo teu trabalho, tá? Então, eu vou tentar fazer de ponta cabeça aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar com um palitinho para mostrar melhor na câmera. Então, depois você passou o pó, não pode, em hipótese nenhuma, colocar a mão, tá? Para não ficar a tua digital. Então, vou fazer a letra M. Então, você dá uma leve pressionada e deixa fluir o chocolate, tá? Você sabe quando tá bom que a hora que você parou de pressionar, ele para de cair, tá? Então, ó, tá assim, não cai. Se você pressionar, daí ele tem que cair. Então, você aperta ele no potinho para não entupir. Isso você pode treinar a letrinha no papel manteiga ou no tapetinho de silicone, você pode fazer um treinozinho, tá? Então, ele vai ficar assim na caixinha, né? Ao contrário aqui. Tô pegando só pela folhinha, tá? Aí. Então, ele vai ficar assim. Então, agora a gente vai colocar na forminha. Vamos limpar aqui antes da gente mexer com a caixa, tá? Para não ter perigo de sujar. Então, agora com a nossa mesa limpa, a gente vai mexer com a caixinha, tá? Então, você vai separar as tuas forminhas. Então, são 6 forminhas. Aí, um truque para você colocar na forminha sem estragar o moranguinho é você meio que deixar a forminha com o formato do morango, tá? Então, você puxa com o dedo pra frente aqui e abre assim, ó. Você vai deixar ela nesse formatinho, tá? Que é o formatinho do morango. Assim, ele não entra raspando, tá? Então, você vai fazer tipo um triângulozinho, dar uma deformada nela. Então, da mesma maneira, vai pegar o palitinho, coloca lá no buraquinho que você já tinha feito, só para apoiar. E encaixa o moranguinho na forminha, tá? A próxima você faz da mesma maneira. Você puxa aqui e abre na lateral.
E agora, com mais cuidado, esses que estão com o pozinho, tá? Porque se encostar, acaba ficando a digital. Olha aqui. Depois você arruma direitinho, tá? Aqui você coloca o último. Então, os moranguinhos já estão nas forminhas. E agora a gente vai colocar primeiro a rosa aqui, tá? A rosa, ela já tá higienizada. Como nossa próxima aula vai ser sobre higienização das rosas e a montagem do buquê, então eu explico certinho na próxima aula como que a gente vai tirar as folhas e higienizar elas, tá? Então, como ela já tá higienizada, eu vou colocar ela na caixinha. Ela vai ficar ali com a parte da flor para baixo. E aqui você vai encaixar e o talinho dela vai pegar bem nesse buraquinho aqui, tá? Aqui você vai encaixar ela e ficar assim. Você pode deixar ela assim ou colocar mais para frente um pouquinho, do jeito que você achar melhor. E agora a gente vai colocar os moranguinhos. Você pode intercalar, como eu fiz na foto lá do vídeo, da propaganda da caixinha, intercalar ou colocar a mãe e depois os outros moranguinhos do jeito que você achar melhor, tá? Então, aqui eu vou deixar um de cada moranguinho. Você também pode estar fazendo outro tipo de decoração, tá? Se você não tem segurança em escrever, pode deixar ele dourado mesmo. Pode colocar granulado, outro tipo de confeito, ó. Então, agora a gente vai tomar bastante cuidado na hora de fechar, tá? Pra ver se o morango não tá muito alto. Às vezes é só uma questão de encaixe aqui do moranguinho na caixinha. Agora eu vou pôr a minha luva aqui, para mim poder ajeitar os moranguinhos. Então, você vem, dá uma leve pressionada aqui na lateral, tá? Só para ver qual não tá encaixadinho direito, para não pegar na tampinha, tá bom? Então, depois que você ajeitou eles, você vem e fecha a tampinha. O do meio ali tá pegando um pouquinho. Agora você vem com a fitinha. Dá um assim, não precisa apertar muito para a tampinha não machucar os morangos, tá? Eu gosto de pôr já o meu cartãozinho, tá? Junto com o laço. Mas se você tiver ele em forma de adesivo, também pode fazer. Eu faço um buraquinho nele, passo ele aqui assim. Ele já fica na posição aqui. E daí eu venho e faço o laço. Aqui você dá uma ajeitadinha na altura que você quer o lacinho. Aqui você vira essa parte brilhosa e vai ajeitando. Um pouquinho menos. E as pontinhas, você pode cortar assim, dobra ela no meio e dá uma
cortadinha para fazer um Vzinho. Esse aqui, como eu tinha cortado muito grande, tá desperdiçando um pouquinho, mas você já pode cortar na medida certinho. Então, aqui tá a tua caixinha. E uma coisa bem importante quando a gente mexe com morangos que são perecíveis, é você colocar na tua caixinha esse adesivo, tá? Sempre informando o teu cliente que é um produto de consumo imediato, que tem que manter refrigerado e que é perecível, tá? Então, é um produto que tem que consumir no máximo em 24 horas, tá? Como não é uma etiqueta muito delicada, mas precisa, você vai colocar lá na parte de baixo. Pode ser até para fixar o lacinho, ó. Então, vai ficar lá embaixo. Então, essa é a nossa caixinha do Dia das Mães. E essa caixinha você pode vender ela até R$65. Claro, depende tudo do custo do teu material, né, da tua matéria-prima. Depende também do lucro que você quer ter, né, dos teus gastos fixos também. Mas eu venderia aqui na nossa loja por R$65, tá bom? Então, agora a gente vai para a nossa próxima aula. Obrigada pela presença de vocês e espero vocês amanhã na nossa próxima aula.